aos Efésios é a carta das regiões celestiais. Diz aí em Efésios que nós estamos assentados nele, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, nessa carta, nós vamos ver como é que nós vamos então crescer no Espírito. Como é que nós vamos ver como podemos desenvolver aquilo que Deus tem para nós e o que Deus fez em nós. Amém? Hoje nós estamos no segundo estudo de Efésios, nós vamos no capítulo 2, e aí do Efésios é o segundo, é o terceiro estudo da série, né? Que eu dou, fora os que o André fez aqui, né? Então, o terceiro estudo, o segundo estudo na carta dos Efésios, capítulo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 2 nós vamos ter aí os nossos slides, para que você possa seguir. Nós vamos ler o versículo do 2, do 1 até o 10. Vamos lendo aí no telão, para lermos a mesma versão. Aí, ele nos vivificou, vamos lá todos juntos? Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, eu vou ouvir a tua palavra. E Senhor, eu declaro, meu coração está aberto, Senhor, para ouvir a tua palavra. E agora, Pai, no nome de Jesus, eu recebo no meu espírito a tua palavra. Amém. Amém e amém. Amados, muitas vezes, deixa eu contar uma historinha rapidinho para você, como introdução. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já sabia que esse era um país cristão, muito cristão, o país que mais envia missionários para o mundo, um país abençoado. Então eu cheguei aqui e eu fiquei muito impressionado, porque eu pensei comigo mesmo, sabe, o pessoal aqui é muito mais crente do que eu tinha ouvido falar. Agora que eu estou aqui, eu estou vendo os irmãos, as pessoas passavam assim, às vezes longe por frente de mim, eles diziam, excuse me, e passavam, eles tratavam tão bem as pessoas, e eu falei assim, esse país realmente é um país de crentes, né? E então eu fiquei aqui por aquele tempo, por a minha ideia, pensando isso, né? País abençoadíssimo. E aí de repente eu comecei a fazer o meu mestrado, e o meu mestrado foi em comunicação transcultural, e por necessidade eu comecei a aprender um pouco mais sobre a vida espiritual do país. E eu comecei a descobrir que esse país é um dos países que mais necessita ser evangelizado, porque aqui é o lugar que mais tem cristãos que creem que Deus existe, mas não creem que você pode ter um contato com Ele. São chamados agnósticos. Creem em Deus, creem que Ele existe, mas não creem que você pode
ter um contato com Ele. E esse país é um país que mais tem cristãos que eram cristãos, que não vão na igreja. E eu fiquei muito chocado com isso. E eu comecei então a perguntar a Deus: Senhor, o que é que está vendo? Porque nossa, esse povo é realmente crente? O que é que está acontecendo? E Deus então começou a me mostrar algumas coisas. O que está acontecendo é que esse país tem uma cultura cristã, não necessariamente é cristão. Esse país tem uma educação cristã, são educados como cristãos, mas não necessariamente são cristãos. E aí eu comecei a pensar mais profundamente nisso, de cristianismo, porque aí eu vejo isso acontecendo nas igrejas, e pode, e eu espero que não, mas é possível que aconteça até aqui na nossa igreja, de você ser um cristão, estar na igreja, ter aprendido todas as coisas, amar a palavra de Deus, mas nunca ter nascido de novo. Porque nós temos algumas coisas que hoje em dia a igreja não está entendendo direito. E uma delas, que a igreja não entende direito, é o que é ser cristão. Não entende direito. Há uma confusão muito grande entre ser cristão e ser religioso. As pessoas pensam que ser cristão é vir na igreja, é fazer os rituais, tomar a Santa Ceia, é dar o seu dízimo. Também, isso é parte. Mas é possível fazer toda essa coisa cristã, toda essa mímica cristã, sem de fato ter nascido de novo. Sem de fato ter nascido de novo. É possível ser batizado e não ser cristão. Aliás, eu quero dizer para vocês honestamente, eu creio que o maior número de pessoas batizadas está no inferno. Se batizou, alguns pensando que iam ser salvos pelo batismo, aí existe essa crença, que é o batismo que salva, e estão muito enganados, porque alguém só pode ser salvo pelo sacrifício de Jesus. Se o batismo salvasse, a gente não precisava do sacrifício de Jesus. Ele não precisaria ter morrido por você e por mim. Então eu comecei a descobrir que o problema para a gente andar no Espírito, eu ficava impressionado com esse negócio todo. E eu fiquei, então, descobrindo, à medida que o tempo foi passando, que há alguns problemas e a igreja não sabe na profundidade o que é realmente ser cristão. E o que é ser cristão? Ser cristão, sabe, começa realmente com o que nós éramos, da onde nós saímos, ok? Então vamos ler nossa introdução e aí vamos para o nosso estudo. No capítulo 2 temos uma tremenda declaração do que éramos e do que Deus fez por nós. Esse é o ponto de partida para a nossa viagem espiritual no caminho chamado santidade. É nessa viagem que crescemos no Espírito. Gente, não podemos fazer as coisas, ou podemos fazer algumas coisas, mas não verdadeiramente sem sermos. A Bíblia diz que o que Deus quer é que você seja, e que depois que você é, você faça. Fazer não vai fazer você se tornar. Você tem que primeiro fazer, você tem que primeiro ser, para depois fazer. Hoje em dia está invertida a ordem. As pessoas estão tentando fazer coisas para se tornarem. Não é possível. Esse versículo aí que nós lemos para frente, a salvação é pela graça, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então é pelo que você é, depois a tua vida cristã, o crescimento no Espírito é o que você vai fazer. É como a vida de Deus que está em você vai se manifestar. É como ela vai se manifestar. Isso é crescer no Espírito. À medida que essa vida que está em você, que o ser que nasceu de novo, e nasceu como criança, Paulo disse que somos como crianças, temos que crescer na estatura do varão perfeito. Então, na medida que você vai crescendo, aí você vai se tornando na imagem daquele que você foi feito para ser. Primeira coisa, quem nós somos? Para saber quem nós éramos antes, você tem que entender uma doutrina chamada doutrina do pecado. Nós não entendemos o que é pecado realmente. Sabe por quê? Porque nós pensamos que pecado é só as coisas que nós fazemos. Pecado, eu quero dar uma definição bíblica de pecado para vocês. Pecado é o não ser
e o não fazer o que Deus quer. Diga comigo, pecado é o não ser, e o não fazer o que Deus quer. Você pode não ser, e vamos dizer que você vive a tua vida inteira não fazendo. Ok? 80 anos vai viver nessa terra não fazendo nada. Vamos dizer que você vive a tua vida inteira aqui sem fazer nada que desagrade a Deus. Isso é impossível, mas vamos dizer que para você seja possível. Vamos dizer que seja. Se você morresse vivendo a sua vida inteirinha sem fazer nada que desagradasse a Deus, sabe o que aconteceria na hora da sua morte? Você iria para o inferno. Porque a sua morte, sem ter nascido de novo, é o que faz você ir para o inferno. Não são as coisas que vocês fazem somente, é o não ser. O maior problema é não ser quem nós temos que nos tornarmos. Deus, no seu plano, Ele tinha pensado em que você veio a esse mundo. Você veio a esse mundo para ser filho de Deus. E filho de Deus é aquele que tem a natureza do Pai. Mas um dia, nós fomos lá em Adão, entregues ao pecado. Quando Adão pecou, meus irmãos, presta atenção. Quando Adão pecou, você estava em Adão. Eu estava em Adão. É só você contar para trás. Nós estávamos lá. Quando Adão pecou, sabe o que foi que aconteceu? Eu pequei. Na natureza. Eu sou um fruto de Adão. E sabe, o fruto é de acordo com a árvore. Porque a árvore Adão se tornou má. Eu não posso ter nascido com outra natureza. Eu nasci com a natureza na qual eu fui gerado. E eu fui gerado lá em Adão. Então eu nasci morto. Veja o que os textos da Bíblia nos diz. Estado de morte em que estávamos. Que estado de morte é esse? Nós temos que entender. Diz aí, essa morte é a natureza dos filhos da ira. Versículo 3, a primeira parte do versículo 3. Veja o que diz aí. Nos quais também nós andamos em outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Sabe qual que é o que leva alguém para o inferno ou não? É a natureza. Se você morrer com a natureza de filho de Deus, você vai para a casa do Pai. Se você morrer sem a natureza de filho de Deus, vai para o inferno. Porque só existem duas naturezas. Adão, que é o nosso princípio, o Adão e a Eva, quando eles pecaram, eles se tornaram, por natureza, filhos do diabo. Filhos do diabo. Esse versículo 3 aí que nós estamos vendo, filhos da ira, a ira é o diabo. Aí quer dizer o diabo. Jesus disse lá em João, para os fariseus, que estavam perto dele, ele diz assim, ó, vocês querem me matar, porque vocês são como o diabo, ele é homicida desde o princípio, vosso pai é o diabo. Ele disse, não, temos por pai Abraão. Ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, não iam querer me matar. Vós sois filhos do diabo, Jesus disse para eles. E aí sabe o que aconteceu? Naquele discurso de Jesus, todo mundo foi embora, só ficaram os 12 discípulos, só 12, tinha uma multidão, e tinha muita gente que tinha já crido nele. E aí Jesus vira para os 12 e diz para eles, vocês também não querem ir? E Pedro responde, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Então, o problema do pecado, o problema do que você era, começa lá na natureza que tinha. Na natureza que tinha. Eu gosto muito de dar um exemplo bem chocante, porque ele fixa na nossa mente, quanto mais chocante, eu já dei para vocês, eu quero dar de novo. Eu penso que quanto mais chocante os exemplos, melhores ficam. Então veja bem, vamos pensar que a gente pega um urubu, essa ave de rapina, que limpa, que morre, que come. Qual é a alegria do urubu? Não sei se vocês já viram, eu já vi, muitas vezes. Eu já vi, eu sou lá do Paraná, da fazenda, eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Na nossa própria terra lá, nós criamos gado, e nós tínhamos gado e morria de quando em quando alguma vaca. Gente,
os bichinhos começavam a voar por cima e aí eles começavam a descer. E quando eles desciam, aquela vaca já estava apodrecendo, mas era uma festa, eles grasnavam e corriam e bicavam, era a maior festa de um urubu, é uma bela carniça. Agora faz o seguinte, pega esse urubu e coloca nele a natureza de gente, e coloca uma bela carniça na frente dele, coloca um belo animal morto, cheirando mal, já decompondo. O que você vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vocês entenderam? É troca de natureza. É troca de natureza. O pecado é uma natureza. Sabe? O Romanos 6 diz pra gente que o pecado não tem outra solução, a não ser, o pecado está em mim. O pecado está em mim. Não tem outro jeito de lidar com o pecado. Ele é a natureza do diabo. Se você quiser fazer uma experiência, chama aí algum capeta e daí tente domesticar ele. Tente ensinar, tente fazer ele ficar comportadinho. Não é possível. É natureza. Ele tem natureza. Ele tem natureza. Então, nós estamos com esse pecado na natureza. Coloca para mim em Romanos capítulo 6, por favor, capítulo 6 de Romanos. Estão aí em Romanos? Está um pouquinho para trás. Romanos 6, vai para o versículo 4. O 5. Deixa eu ver o 4. Vai para o 4, por favor. Vamos ler juntos? Ora, somos, sepultados com Ele no batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Versículo 5. Pode ir para o versículo 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6 é a chave, presta atenção. Sabendo isso, que o nosso velho homem, presta atenção, nosso velho homem é a natureza pecaminosa. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não mais servirmos ao pecado. Gente, a velha natureza não tem conserto. Você não pode educar, você não pode fazer nada. O que você fizer, ela vai voltar. Por isso, o pastor Larry, que está aqui, ele diz que o grande inimigo da verdadeira transformação é a mudança de comportamento.